Fala pessoal, beleza? Bom, gravando então mais uma aula aí para o canal, tá? E eu vou fazer essa aula mais a pedido de muitas pessoas que mandaram nos comentários do último vídeo aí, né? E até mesmo alguns alunos, para mim estar comentando, né, sobre o último pregão de sexta-feira, sobre dois movimentos específicos que realmente aconteceu dentro da leitura que eu explico, né? E aí eu vou comentar isso, tá? E mostrar para vocês como, se você entender o price action, né, a contextualização gráfica, você consegue antecipar alguns movimentos. Claro que às vezes você vai tomar stop, né, não tenha dúvida disso, mas no geral a sua leitura ela fica muito mais afiada. Não operei quinta nem sexta, tá? Então quinta nem sexta eu operei, estava em viagem. Então, isso foi alguns alunos que me mandaram, né? Alguns pegaram, outras pessoas tiveram dúvida e eu estou aqui para explicar para vocês, tá? Uma das coisas, pessoal, que eu menciono em todos os vídeos meus que vocês têm que aprender é sobre estruturas de preço, que é uma coisa simples, né? Mas às vezes não é tão simples assim, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvida sobre identificar uma tendência de alta, identificar uma tendência de baixa. Por isso que muitas vezes a galera gosta de usar a média móvel. Né? Ah, a média móvel ascendente, tendência de alta, a média móvel descendente, tendência de baixa. Mas quando uma tendência ela se inicia, a gente consegue prever muito antes, né, propriamente da média virar e através das quebras de padrões, tá? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos é: nós devemos entender o movimento para entrar nele. Seja se você estiver entrando no movimento favorável à tendência, que eu falo para os alunos que é um dos movimentos que mais vai nos dar dinheiro em termos financeiros, né? Porque a gente consegue pegar movimentos amplos, né? Eu até postei no meu Telegram. Se você ainda não participa do meu Telegram, me segue lá. Né? Se você pegar aqui, ó, em cima do canal na parte superior, vai ter ali, ó, no banner, o link para você acessar. Eu mostrei lá uma operação que eu peguei numa ação, um swing trade, que me deu 30%. Uma ação que a favor da tendência. E o meu stop era muito pequeno. O meu stop era tipo um terço disso. Então, a favor da tendência, a gente consegue movimentos amplos. Porém, quando a gente identifica uma quebra de estrutura, a gente também, às vezes, consegue pegar bons movimentos. Então, primeira coisa, o que é uma tendência de alta? É simples, pessoal. Fundos e topos cada vez mais altos que os fundos e topos anteriores. O que é uma tendência de baixa? O contrário, topos e fundos mais baixos que os anteriores. Então a gente começa vendo o mini índice fazendo esse movimento de baixa, aí ele faz um pullback aqui. Se a gente for pegar uma retração desse movimento aqui, a gente vê que o preço vem exatamente nos 50%, porém infelizmente ele não confirma nada. Porque se tivesse confirmado alguma coisa aqui, eu estaria atento no que? Numa continuação do movimento. Existem dois pontos, pessoal, que o preço pode parar. O primeiro ponto, normalmente, pode ser num topo rompido. Na verdade, eu diria três, tá? 3 pontos para vocês. Num topo anterior rompido, numa retração de 50% dessa perna, ou então em um ponto relevante de um gráfico maior, tá? Então aqui eu estou usando meramente os 50%. E a gente vê que o preço buscou a região, porém para mim não confirmou, tá dentro daquilo que eu enxergo, daquilo que eu ensino, né? E aí a gente vê o mercado fazendo o quê? O mercado, ele vem romper fundo. Só que ao vir romper fundo, a gente percebe que o candle 7, que é esse martelo, deixa eu deixar mais próximo. Ó, o candle 7, pessoal, ele tenta fazer o rompimento, mas já entra uma certa absorção. Eu já fico atento. Opa, será que o mercado vai falhar fundo? Vamos ver. Candle 8, pessoal, um candle feio pra caramba. Por quê? Porque mostra muita rejeição. Olha a sombra superior. Rejeita bastante. Ok, vamos ver então. Candle 9. Candle 9, pessoal, ficou um trade muito perigoso para ser feita uma compra aqui. Tá? Por quê? Porque ele fecha abaixo do fundo. Tá vendo o candle 4 aqui, que era o fundo referência? O candle 9 fecha abaixo. Então, eu vou cogitar mesmo assim. Ok, tem alvo? Vamos ver. Olha como seu alvo ficaria também acima dos 50, né, do que seria o movimento micro. Então, pessoal, um trade perigoso. Vocês podem ver que se a pessoa assumiu posição, isso aqui não é um trade que deu, tá? Mas eu só tô comentando, tá? Mas não era um trade a ser pego por conta desse fator aqui, né, do mercado ter rompido o fundo.
o mercado não conseguiu dar alvo e voltou, afundou de novo. O trade mesmo, pessoal, o tradeaço, né, que eu vou explicar o conceito dele, foi após esse movimento, o mercado vem, tenta romper o fundo, ó, olha como ele fecha abaixo, pouco mais fecha, mostra a rejeição no 14 e depois o mercado dá uma pancada para cima. Nisso aqui, pessoal, vendo um movimento desse aqui, ó, muitas pessoas, né, tá doida para quê? Cara, caiu eu compro. E não é errado, tá? Não é errado desde que o mercado te mostre essa estrutura, ou seja, vem fazer um pullback até essa região de topo rompido, né, até mais ou menos essas regiões aqui da retração, e aí sim eu compro. Só que observa o que o mercado faz. O mercado ele faz esse movimento de topo e ele começa a fazer um pullback. Primeiro, esse pullback ele não conseguiu nem vir próximo ao topo, né, ou então próximo aos 50, e a gente percebe o que? Caramba, os compradores estão fortes. Só que após o pullback, o que é natural em uma tendência? Renovação de máximas, numa tendência de alta. E aí você percebe que, olha como o Candle 23, ele já testa essa região de topo, rejeitando e deixando sombras. Só que eu ainda não diria que seria o padrão ideal. Por quê? Porque esse Candle 23, de certa forma, ele ainda mostra uma sombra inferior. Só que no Candle 24, pessoal, aqui a gente tem um candle de absorção, como eu sempre estou falando. Olha o tamanhozinho dessa mínima, rejeita muito pouco, e olha o tamanho dessa rejeição aqui, ó, superior. O que isso mostra aqui? Que eu tenho um grande interesse vendedor, né? Por que eu decidi até fazer o vídeo? Porque eu tive muitos alunos que pegaram e muitas pessoas que me perguntaram, né, ali nas perguntas aqui do vídeo, sobre a sexta-feira. E esse trade aqui é uma quebra de estrutura. Por quê? Porque vocês percebem que o mercado faz um movimento de alta, ele faz a correção, pullback, e aí o que é natural? Romper topo. Só que ao vir romper o topo, olha a rejeição. Olha como o preço começa a segurar. Então, perdeu mínima, eu já estou pensando no quê? Numa falha de topo. E aí, a primeira coisa, né, que eu diria para vocês, se o preço está falhando o topo, é provável que ele queira consolidar. Mas, muitas vezes, por via das dúvidas, o que eu falo para os meus alunos? Pega a última perna, tá? E vê aonde que está os 50%. Por quê? Para ver se você consegue realizar até ali. É normal que o preço rompa esse nível. Eu falo, falhou topo, falhou fundo, pode ser que entre em consolidação. Mas por via das dúvidas e mais segurança, é bom que eu consiga realizar pelo menos uma parcial ali. E se passar, ótimo, eu tento carregar para a mínima do dia, por exemplo. E aí a gente vê que ele até bate ali, tenta dar uma segurada, mas depois afunda. Tá vendo? Então foi um baita de um movimento aqui, né, de 700 pontos. E o trade, né, perfeito que o cara bate a meta em um trade. Pegou aqui, cara, eu não vou nem longe não. 300, 400 pontinhos, 500, cara. Eu tive alunos que pegaram nesse movimento aqui 630 pontos. Infelizmente eu não estava operando, né? Mas um baita de um movimento. Isso foi no mini índice. Muitas pessoas me perguntam: Arthur, esse jeito que você opera funciona no Forex? Funciona em ações? Funciona nisso, naquilo? Vamos lá pro Forex, pessoal. Ó, pro Forex. Vamos lá pro dólar, tá? Eu quero mencionar um movimento aqui, que é um movimento que vai bem de acordo com tudo com aquilo que eu falo, tá? Então a gente percebe que o mercado ele abre num gap de alta, ele faz um pullback, vem testar essa região de topinho rompida, nada a fazer. Volta, vem testar a próxima máxima, não confirma nada. Ele meio que dá uma consolidada aqui nesse início. Depois o que ele faz? Ele rompe, tá? Ele faz um pullback no topo rompido, porém eu não achei os gatilhos legais para eu pensar em tomar posição aqui. Porque o candle 16 ficou até legalzinho, mas olha o 17 como ele rejeita o rompimento desse topo aqui. E o 18 já abre subindo, então não teve nada. E aí a gente vê um movimento de alta aqui que a gente começa a ver o mercado, ó, já claramente numa estrutura de alta, tá vendo? Isso aqui é importante, pessoal. Porque você sabe que toda regressão ele tem o intuito de quê? De iniciar uma nova movimentação a favor da tendência. E olha esse movimento aqui, o mercado faz essa perna de alta. Você tem dois pontos de pullback, lembra que eu falei? Quais são eles? Você tem topo anterior rompido e você tem os 50%, além de um outro ponto, né, de tempos gráficos maiores. E olha o que o mercado começa a fazer quando ele chega próximo a essa região de suporte. Olha os gatilhos, pessoal, olha a sombra, olha a rejeição.
Olha como o preço começa a mostrar, cara, eu não tô conseguindo passar dessa região. Só que muitas vezes eu venho aqui para vocês, né, falar, e aí tem algumas pessoas que falam: "Ah, parece que na hora que eu tô avaliando, eu vejo os gatilhos e eu entro e eu tomo stop". Por quê, pessoal? Eu vou falar nas experiências que eu tenho com os meus alunos. Às vezes, quando a pessoa acabou de iniciar a minha mentoria, ela ainda não está assim 100% com a leitura calibrada com a minha. O que, que acontece muito e provavelmente pode acontecer com você que está me assistindo? Vocês não têm contexto para analisar gatilho. Vocês simplesmente vê gatilho. Por exemplo, o mercado está subindo. Aí começa a deixar gatilho aqui. Aí o cara já pensa: vou vender, tá deixando gatilho, vai cair. Só que aí o cara esquece que ele está no movimento de alta. Aí ele esquece, muitas vezes, que os 50% tá logo aqui, ó. Ele esquece que às vezes tem um topo rompido passando aqui por cima e o preço testa a região e vai embora para cima de novo, entendeu? Então, pessoal, isso que eu passo para vocês não é algo isolado, tá? Não é algo isolado. A gente tem que unir as coisas. Você vai pegar o contexto, a leitura. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante, né? Você entender o contexto, você entender o price action para que você consiga prever movimentos. A gente tem expectativas. Ninguém tem certeza de nada. Tudo que a gente for fazer aqui pode dar certo e pode dar errado. Só que com uma leitura, né, mais, vamos se dizer assim, calibrada, a gente consegue mais o êxito do que o fracasso. E vou finalizar com vocês aqui mostrando na verdade é um position, né, pessoal, que eu fiz, que a galera me perguntou, ó, tá até aqui, né? E eu vou explicar para vocês. A leitura tá aqui, vou compartilhar, ó. Peguei o último movimento de alta, máxima, mínima, 50%. Ah, Arthur, por que, que ele tá ficando, tá parecendo que não tá nos 50%? Por conta dos valores nominais, tá, pessoal? Mas se vocês pegarem aqui, ó, 350, ó, pega aqui, ó, vai dar 175 mais ou menos, tá vendo? Então é os 50% aqui, tá? Tá certinho. Olha como o mercado faz uma regressão exatamente como eu falo. Eu ensino os meus alunos, pessoal, a operar gráfico. Não é, é só day trade, é só isso. Não, cara. Opera o que você quiser. Olha que tradeaço. Ó, eu fiz duas posições aqui. Eu entrei errado numa, comprei 100, depois comprei mais 1.900, entrei com 2 quilos. E aí, ó, stop de 10%. Olha o alvo, pessoal, 30%. Conseguiram compreender? Ó, tal, tal, tal. Não é exatamente igual eu mostro para vocês? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que muitas vezes as pessoas querem inventar moda. Muitas vezes, pessoal, a maioria dos alunos que vem fazer a minha mentoria tem que fazer uma lavagem cerebral, porque às vezes o cara acha que é preciso um tanto de coisa para se ter uma boa leitura, quando na verdade o menos é mais. Só que não é menos de às vezes a pessoa liga isso com qualquer jeito, né? Só um suporte e resistência? Não, não é isso não. Mas é a simplicidade que a gente tem em ler um gráfico, né? E eu falo isso não é baseado em mim, né? Em mim. Mas sim nos vários alunos que eu tenho e os feedbacks que eu recebo. Muitas vezes a galera comenta aqui nos vídeos, pessoas que já fizeram a mentoria, que já sabem operar, mas mesmo assim tá aqui acompanhando os vídeos no canal porque gosta e tá aí comentando, né? Tá postando feedback aí de forma voluntária, né? Então é isso aí, cara. Eu acho que o conhecimento é uma frase que eu gosto muito. O conhecimento ele liberta, tá? Vou finalizar por aqui, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá moral aí, se inscreve no canal, deixa o like, isso aí ajuda bastante a gente, né, divulgar o nosso conteúdo aí. Ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? E se por acaso alguém tiver interesse, tá, em virar aluno da mentoria, tá, participar, eu tô com uma promoção agora, né, um combo, né, virando aluno aí da mentoria, vai ganhar a sala ao vivo também de brinde. Então quem tiver interesse é só chamar. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.